O problema dos três corpos. Pois é um problema que eu vou dizer que pode se chamar de problema, porque não tem uma solução geral. E nós vamos conversar rapidamente disso daqui, justamente porque estão falando justamente dessa série lá da Netflix, que tem o nome Problema de Três Corpos, que estreou ano passado, da data desse vídeo. E simplesmente hoje ainda estão falando muita coisa, porque é um planeta, né, que está num local onde tem três sóis, né, três estrelas lá orbitando, que ele orbita. Então, aí fala que hora tem período que está mais tranquilo, hora tem período que está mais devastador. Tá? Então, ou seja, vamos conversar rapidamente para falar sobre o problema dos três corpos. E esse já não é um problema recente, é um problema que já vem de muito, muito tempo. Então, se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes, já vou deixar para você aquele pedido. Larga o dedo no like. Primeira vez, se inscreva. Então, vamos lá. Porque o problema dos três corpos, ele já começou há muito tempo. Por exemplo, Newton provou lá no seu Principia, né, aquele livro que é o princípio da matemática, fundamental da matemática, da filosófica, ou seja, aquele livro de Newton, né? Que é fantástico. Que ele provou tudo de forma geométrica. Eu tenho esse livro e é uma das minhas relíquias. Bom, que ele provou que um corpo esfericamente simétrico pode ser modelado como uma massa pontual, né? Ou seja, como uma partícula. Ou seja, como eu gosto de brincar, na física a gente gosta de falar que as galinhas são esféricas no vácuo, ou seja, isso daí são somente para a gente evitar complicações na equação para modelar. Então a gente começa da modelagem mais simples e vai evoluindo nossa modelagem para até chegar a algo bem mais complexo. Mas sim, né, quando nós estamos falando principalmente de um corpo rígido, um corpo sem energia interna, sim, ele pode ser esférico, né? Pode ser uma partícula esférica pontual. Pontual porque para evitar que tenha problemas com distância de raios e tal, para evitar momento e tal, ou seja, para evitar complicações. E Newton foi o primeiro a expressar essas interações gravitacionais entre os corpos celestes, simplesmente aqueles termos em termos chamados equações diferenciais. Isso aí você, quando for fazer lá seu curso de física, seu curso de astronomia, seu curso de matemática, você vai aprender lá em cálculo 2 normalmente equações diferenciais. Agora, o problema de N corpos, ou seja, problema de N corpos, o Newton começou a estudar, consiste naquele que tem um problema lá, e Newton pensou assim, fudeu. É, foi Newton com certeza falou isso. Porque realmente, né, depois dos trabalhos de Newton, Newton fez esse problema de forma geométrica, só que ele viu que, literalmente, né, aquela palavrinha começa com F e termina com o deu. E de repente esse problema de três corpos, eles, outros grandes pensadores decidiram encará-los. Ainda bem, porque logo perceberam que era uma solução que não era tão simples assim. E não conseguiram uma solução geral. E nós estamos falando da época de Newton até hoje, tá? Mais de 300 anos nas costas aí que já passaram. E simplesmente o problema persiste. E acontece que essa solução geral não foi encontrada, mas algumas soluções particulares, alguns casos particulares, ou seja, aproximações do nosso modelo para facilitar os nossos cálculos e melhorar o nosso entendimento foram encontradas. E Euler, né, matemática, Euler foi o primeiro, né, escreve Euler, tá, mas lê-se Euler, foi o primeiro que considerou esses casos particulares. E um dos corpos tem que ter massa muito, mas muito menor do que os outros dois, né, para ter assim que está numa distância entre os outros dois. Né? Com isso, nós temos que essa influência desse terceiro corpo no movimento dos outros dois corpos, ele seria uma coisa ínfima. Tá? Lagrange também foi um dos caras que pegou e abordou esse problema, né, de forma um pouco diferente de Euler. Ele imaginou um problema no caso de perturbação, onde um dos corpos ele produziria perturbação no movimento dos outros, e é o que acontece bastante, tá?
Então, Lagrange, e depois ele criou os chamados pontos de Lagrange. Então, vamos falar isso um pouco mais para frente. E Bruns, né, outro também que criou, que mostrou que vários problemas existem. Existem 10 integrais de movimento, 3 integrais de momento, tal. Ou seja, você começou a colocar mais problemas para resolver dentro da sua modelagem. Problemas com centro de massa, problemas com o movimento do momento angular, problema com energia. Ou seja, começou a misturar a coisa toda. E o seu problema, nosso problema para resolver isso, começou a aumentar. E Poincaré, né, um dos caras que eu sou super fã, Poincaré ele observou que as trajetórias dos corpos são extremamente sensíveis às condições iniciais. Ou seja, uma pequena mudança nas condições iniciais pode causar uma drástica mudança nas posições finais. É o chamado caos determinístico. Pois é. E quando já começa a falar de caos, nós começamos a ver que isso é um sistema dinâmico, aí existe sempre aquele olhar meio boi, né? Você fala assim, pois é, um sistema dinâmico, ele invariavelmente ele evolui para atratores estranhos e até o presente momento da nossa matemática, da nossa ciência e tal, sistemas dinâmicos eles evoluem e esses atratores não conseguimos ter uma previsibilidade a longo prazo. Pois é. E vários, né, pensadores, né, como Newton, Alex Claude, Euler, né, Leonard Euler, né, Lagrange, Carl Jacob, William Hamilton, acho que é William Hamilton, esse mesmo, esse cara, e vários outros, né, onde que nós podemos falar, né, Henri Poincaré, né, aquele cara que eu já falei que eu sou fã, né, e vários outros matemáticos, físicos, por exemplo, teoria dos sistemas dinâmicos que simplesmente foi adotado, né, com David Birkhoff, né? Ele pegou a teoria dos sistemas dinâmicos e aplicou a isso para tentar resolver. Só que justamente esse problema de três partículas ele persiste. E é um desafio tremendo, né? Onde que se a gente pegar essa definição do problema de três corpos é um desafio bastante conhecido na física e na astronomia. Ele se refere justamente à dificuldade da previsibilidade do movimento de três corpos celestes, né? Nós estamos falando de planetas ou estrelas. E depois até mais, a gente pode ver que isso aí é um problema também para cometas. Pois é, né? E acontece que eles estão próximos e exercendo forças gravitacionais entre eles. E extrapolando, isso pode ser extrapolado para outros sistemas do nosso universo. Agora, quando temos apenas dois corpos celestes se influenciando, é possível ter uma melhor previsibilidade na sua trajetória. A gente consegue fazer uma aproximação, né, desse modelo, onde que as equações matemáticas elas conseguem ter uma boa aproximação da realidade. Jogou o terceiro corpo na situação, entra a palavra, né, quando Newton observou seus cálculos e falou aquela coisa, falou, fudeu. Pois é. Então esse movimento de cada corpo celeste depende do outro ou de outros dois e se estão se movendo. Como disse Poincaré, o estado inicial do movimento ele vai interferir no estado final. Se ele estiver parado é uma coisa, se já estiver inicialmente no movimento, muda totalmente, inclusive variações na sua velocidade. E isso também faz com que o centro de massa do sistema, que é basicamente aquele corpo de equilíbrio tal, né, ele mude constantemente. E esse é um dos grandes problemas, essa mudança do sistema onde que muda o centro de massa constantemente. E esse movimento ele é aleatório e de forma abrupta às vezes. Abrupta, claro, né, para planetário não é como não partículas de pequenas massas e poucas distâncias. Mas sim, ele muda. Isso leva a um comportamento bastante caótico, que é imprevisível. Como eu falei, sistemas dinâmicos evoluem e evoluem para tratores estranhos. Mesmo assim, né, nós temos hoje usados bastante supercomputadores
bastante pessoas determinadas a tentar uma solução geral, mas até o momento essa solução geral não foi encontrada. Um exemplo prático disso é o nosso próprio sistema solar. Sol, Terra e Lua, por exemplo, podem ser considerados um problema de 3 corpos. Só que, no entanto, como o Sol tem uma massa muito superior, mas muito superior a qualquer outros corpos celestes do nosso sistema solar, a influência dos planetas e dos seus satélites na movimentação do Sol ela é muito pequena e torna-se previsível o ciclo de movimentação do centro de massa do Sol, algo aproximadamente em 179 anos. Pois é, então ainda temos que, com essa aproximação, quando nós fazemos Terra-Sol, a Terra tem a sua Lua, né? Então acaba sendo para o Sol, né? Acaba sendo um sistema Terra-Lua, e o que vale é o sistema Terra-Lua para o Sol. Então, basicamente, não muda muito. Tá? Essa aproximação é bem feita, a gente consegue excelentes previsibilidade. Agora, isso aí acontece que existe ainda alguma aproximação desse problema de 3 corpos? Sim, existem aproximações. Só que existem soluções aproximadas para o problema de 3 corpos e são limitadas, como eu falei, casos específicos. Por exemplo, matemáticos já encontraram mais de 12.000 soluções para esse problema de 3 corpos. Só que essas soluções só se aplicam a um conjunto bem específico de órbitas periódicas em 3 corpos, por exemplo, com queda livre. No entanto, é importante notar que existe uma solução para alguns casos particulares e, mais uma vez, quando um movimento depende do outro por causa da gravidade, existe a palavra do Newton, quando ele olhou os 3 corpos. Acontece que existe uma relevância, isso é uma coisa relevante para os estudos, para o nosso dia a dia, para o que a gente tem que descobrir. Então, o problema dos 3 corpos ele tem muita relevância, sim, tá? Principalmente na astronomia moderna, porque nós podemos tentar resolver problemas como fusão e formação de buracos negros. É uma das coisas que podem ser compreendidas. A compreensão da própria evolução do universo e estudos de sistemas orbitais mais complexos, astronomia, por exemplo, na prática tal, e até a própria ficção científica lá com a série. E até mesmo na astronáutica, tá? E uma das explicações muito legais são o movimento do sistema Terra-Lua, né, onde problemas de 3 corpos, né, tem essa aproximação que eu falei da Terra e Lua se formar um corpo só. Movimento de planetas e cometas, tá? Onde que simplesmente nós temos que Júpiter e Sol, quando você passa um cometa, a gente tem que ficar olhando, porque de repente a sua gravidade pode influenciar na trajetória do cometa. E outras coisas mais, né? Satélites artificiais, por exemplo, os nossos grandes telescópios que estão hoje, né, por aí mostrando coisas belíssimas, como é o caso do James Webb. E muitos outros, tá? Muitas outras aplicações que realmente é um problema. Agora, quais são os principais problemas? Encontrar uma solução geral, encontrar uma equação que funcione para todos os sistemas de 3 corpos. Até agora, NECA. Ser capaz de prever essa posição vai ser muito difícil, como eu falei, né? Tem que evoluir muito a matemática do caos por causa dessa imprevisibilidade a longo prazo de sistemas dinâmicos que evoluem para tratores estranhos. Aí acontece, tem que funcionar nas configurações iniciais mais possíveis, né? Ou seja, não em casos particulares. E usar uma quantidade finita de operações matemáticas, né? Ou seja, é algo extremamente complicado. Mas agora vamos ilustrar isso daí com simulações que vão ficar, né, bastante legais para que vocês possam ver aqui. Bom, tá aí, ó. Essa aqui é a primeira delas. Onde que vocês estão vendo o movimento de 2 corpos? E quando nós temos uma situação aqui, ó, corpos com pequena massa em relação a um corpo mais ou menos, né? Aqui seria o caso da Terra-Lua, tá? Onde que o centro de massa ele tem variações, tá? Então você tem essa posição aqui, os dois orbitam o centro de massa, mas o centro de massa ele não é paradinho. Aqui você tem 2 corpos de massas iguais. Aqui sim, se eles tiverem órbitas realmente, né, oscilando entre eles, com velocidade constante, tal, sem aquelas
grandes problemas, seria algo parecido assim, ou seja, são simulações de casos específicos. E outra, uma massa muito maior com uma massa muito menor, é o caso do Sol, né, com o sistema na Terra-Lua. Então, mas só que, volto a dizer, a oscilação do centro de massa aqui do sistema do Sol, ele não é bonitinho assim, ora está dentro do Sol, ora está fora, e ele vai oscilando, e o próprio Sol, né, gira em torno do centro de massa, não do próprio Sol, não, né? Ou seja, nós todos, né, junto com a Terra e os outros planetas, giramos em torno do centro de massa do sistema solar, não em torno do Sol. Às vezes o centro de massa está dentro do Sol, às vezes não. E esse aqui é outro caso particular, né? É a solução da trajetória de corpos idênticos, tá? Só que com velocidade inicial zero. Ficou bem fácil prever, ficou bem fácil fazer essa previsibilidade. Mas, né, passou disso aí, você alterou um pouquinho a velocidade que não seja zero, né, entra as palavras de Newton. E outra, você alterou massa, também ferrou. Então, aqui chega um ponto que é bom falar, chamado ponto de Lagrange. Lagrange, né, um dos que encontrou essa solução particular, ele descreveu isso daí, né, ponto de Lagrange. E o que seria esse chamado ponto de Lagrange? Os pontos de Lagrange, eles são 5 e são localizados no espaço onde campos gravitacionais de dois corpos maciços estão em equilíbrio com a força centrífuga de um terceiro corpo. Ou seja, só que é aquele caso particular, cuja a massa é desprezível em relação aos dois corpos. Ou seja, ele está em equilíbrio significa que essas forças se cancelam. Que é o caso de um satélite, uma sonda, uma nave, um telescópio, né, que pode fazer o seguinte, que essa nave espacial, esses troços todos e tal, que a gente joga lá para cima, satélites e tal, quando eles entram nesses pontos, eles podem permanecer em uma posição sem gastar muito combustível, ou às vezes até sem gastar, né? Dependendo se estiver bem no ponto lá de Lagrange e tal, mas é bem difícil isso acontecer. Vai gastar muito pouco, tá? Pelo menos vai gastar, como eu falei, muito pouco. E esses 5 pontos de Lagrange, eles existem em qualquer sistema de dois corpos de grande massa, como Terra, o Sol, Terra, Lua, Júpiter e Sol e etc. Então, esses pontos, eles são simplesmente muito usados, como por exemplo, vocês estão vendo aí o ponto L1, que está entre o Sol e a Terra. Esse é o ponto mais óbvio, por exemplo, para se localizar dois grandes corpos, né, entre os mesmos períodos de translação, no caso, né, que a Terra. No ponto L1 desse sistema Terra-Sol, são colocados satélites e sondas para estudar o Sol, como o Sorro, o Asse e o Wind, por exemplo. E também pode ser usado para aqueles nossos. Lembra quando às vezes eu falo aqui no canal: olha, vem uma massa, tempestade solar que está vindo aí e tal. Então, é por causa desses satélites que a gente sabe quando você tem uma ejeção de massa coronal, que sabe ou não se vai atingir a Terra pelo ponto de Lagrange. Tá? Então, é uma coisa que é muito importante a gente saber, que nós sabemos que essas tempestades solares, né, quando atingem, né, essas ejeções de massa, quando atingem o nosso campo eletromagnético e tal, eles podem causar sérios problemas se for forte. Então é muito bom a gente saber onde ele está. Agora, quando nós estamos falando de observação do espaço, por exemplo, James Webb, ele não está aqui, ele está no ponto L2. Ele orbita o ponto L2. Isso é uma coisa muito simples. Por quê? Porque o ponto L2 é o ponto onde ele está mais abrigado do Sol. Então, se ele está mais abrigado, que tem a Terra, né, na frente dele, tá? Onde que vai diminuir possíveis impactos do vento solar, vai diminuir, vai estar um pouco mais abrigado em relação a fortes tempestades solares, essas coisas, que a Terra vai resistir muito mais do que o James Webb. Então, foi decidido colocar no ponto L2, até mesmo para não atrapalhar muito a observação em relação ao Sol, né? Porque se você olhar para o Sol, também vai atrapalhar. Então, tá lá o James Webb nessa posição
que, só para vocês verem a importância desse estudo, né, de Lagrange, e que é aplicado em coisas modernas de hoje em dia, como o telescópio James Webb. Mas só para vocês verem o seguinte, que eu vou mostrar para vocês aqui agora um site, tá? Onde que simplesmente esse ponto, tá? Vocês vão ver como é complicado. Então aqui é uma simulação, tá? Onde eu vou colocar aqui o centro de massa, tá? O vetor velocidade, não, a força gravitacional, e vou botar uma grade para que vocês vejam, né, como seria essa simulação, tá, de um sistema, tá, no caso Terra-Lua, por exemplo. Tá? Esse sistema ele estaria sim, tá, fazendo com que essa aproximação desse modelo. Só que eu posso complicar? Posso. Tá? Agora eu vou colocar uma órbita, né? Mesma coisa, centro de massa, só que eu não quero velocidade, eu quero grade. E vamos colocar o seguinte, aqui ó, Sol, Lua e, né, um planeta, né? Sol, vamos dizer que fosse a Terra. E vamos dar play na animação. Tá? Então a gente vai ver como é que já muda a situação. Onde que você vê uma parte que orbita, né, esse problema dos três corpos, tem o seu satélite simulando o planeta, né, lá o planeta fazendo, e a estrela já orbitando o centro de massa. Mas vamos dizer assim, vamos botar um problema mais para ser resolvido? Mas olha a diferença. A massa de um desprezível. Vamos colocar mais um corpo, sendo que um é um sistema e o outro eu vou botar uma massa que já não é desprezível. Eu vou botar uma massa de 1, tá? Vamos limpar todo o sistema, onde que aqui vamos ver como é que vai ficar essa simulação somente com mais um corpo pequeno. Já pode acontecer uma colisão, dependendo de onde seja. Para você ver que aí ó, já muda tudo. Então, se a gente isso daí, pessoal, é muito importante, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos retornar aqui, ó, voltar aos corpos e vou aumentar um pouco mais essa massa. Vou botar 2 planetas aqui com massas iguais, tá? 2 planetas com massas iguais e vou alterar um pouquinho aqui a posição dele. Vou botar nesse ponto aqui oposto, tá? Só para vocês verem como isso vai afetar a própria estrela e a própria movimentação. Ó, só isso daí já alterou, no caso aqui, ó. Imagina um exoplaneta entrando, tá? E já alterou aqui, ó, a forma como a estrela está orbitando. Então, nesse caso aqui, já acabaria com, se fosse a Terra, já acabaria com a vida do nosso planeta. Porque alterações de órbita, alterações na proximidade com o Sol, alteraria, né, de forma significativa o nosso clima. Então, só para vocês verem como é importante. E agora, vamos ver aqui um balé de 4 estrelas, só que olha a massa lá, certinha, bonitinha. Ó, 4 estrelas, massas iguais, velocidade inicial igual a 0. Tá? Então, bonitinho, né? Agora, só que eu não quero esse troço tão bonitinho. Eu vou pegar, vou diminuir a massa de uma e vou aumentar a massa de outra. Tá? E vou afastar, botar os pontos aqui, ó, botar pontos simétricos. Tá? Pontos simétricos. Claro que na natureza nada é simétrico. Tá? E vai partir de velocidade inicial igual a 0. E vocês vão ver a movimentação do centro de massa em um sistema, ó, que já ficou, ó, bem mais caótico e diferente, onde que nem sempre esse sistema ele possa evoluir, né, de forma a chegar e fazer, ó, olha o deslocamento do centro de massa. Olha como esse corpo aqui, ó, ele já começa a voltar, esse aqui já começa a voltar. Só que esse é um dos grandes problemas, tá? Você coloca isso aí um modelo e quando você aumenta a complexibilidade, aumenta isso daí, ó, você já entra numa trajetória caótica. E essa trajetória caótica que é impossível de ser prevista.
Inclusive, ó, um corpo já provavelmente já foi ejetado do sistema. Tá? Então, é isso aí que eu queria, né, mostrar para vocês. Então, para o vídeo não ficar mais longo, que já está. Espero que tenham gostado. Né? Gostou? Larga o dedo no like, compartilha esse vídeo, que o problema de três corpos ainda é algo insolúvel, mas já viram a sua importância que a gente usa hoje em dia. E eu posso falar depois mais para vocês das simulações, mostrar aqui simulações, por exemplo, de cometas, tal. Então fique ligado no canal, não deixe de se inscrever. Forte abraço, até a próxima, pessoal.